Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Nossa Senhora esteja em nossos corações. Aqui gravando mais um vídeo de evangelização, e nesse vídeo, gente, eu quero falar sobre algo bastante importante para cada um de nós entendermos, né? É uma perguntinha e nós vamos aqui tentar o máximo possível, eu e meu anjo da guarda, responder para você sobre essa questão aqui que eu vou colocar. Quando Deus não nos atende, o que eu devo fazer? Meus amados irmãos e irmãs, no decorrer da nossa caminhada de fé, nós chegamos a perceber que muitas vezes Deus ele silencia. Muitas vezes a gente vai rezar e a gente entende perfeitamente a voz de Deus falando, nos dando uma resposta, né? Nos dando um direcionamento, um discernimento. Mas muitas e muitas vezes nós vamos ter a experiência de rezar e não ouvir nada. Simplesmente nós não vamos sentir absolutamente nada, como se Deus ele totalmente silenciasse. Como é que nós devemos reagir diante dessas ocasiões? Meus amados irmãos, Santo Afonso de Ligório ele disse que quando Deus não nos atende é para o nosso maior bem. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, que muitas vezes pedimos uma graça a Deus e Deus ele não nos atende. Na verdade, Deus ele sempre atende às nossas orações, só que de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos entender. Nós precisamos entender que a vontade de Deus nem sempre vai ser entendida conforme o que você quer, e sim conforme o que você precisa passar. Muitas das vezes nós precisamos passar pela experiência de sofrer muito, para que lá na frente esse sofrimento se torne um testemunho, né? Um testemunho de vitória. Perceba que os grandes testemunhos, antes deles acontecerem, teve um grande sofrimento. Então, muitas vezes você vai pedir coisas a Deus, né? Para alcançar graças que Deus ele não vai te conceder. Por quê? Porque Deus ele quer te ensinar a ter paciência. Deus ele quer te ensinar a esperar. Espere em Deus, porque quem espera em Deus não se decepciona. Talvez você esteja dizendo: Daniel, meu sofrimento está muito grande. Muito grande. Pois quando você lembrar que o seu sofrimento está muito grande, lembre também que lá na frente, esse grande sofrimento vai se transformar em um grande testemunho. Tenha um olhar de fé. Através desse vídeo eu quero convidar você a ter um olhar mais de fé. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7 diz: nós andamos na visão e não na fé. A partir do momento em que nós verdadeiramente temos um olhar de fé para tudo o que acontece, a gente entende o agir de Deus. Muitas das vezes, Deus ele vai permitir que o sofrimento seja prolongado na sua vida para que você amadureça mais. Entenda que o sofrimento, ele é e sempre vai ser a escola dos santos. Todos os santos passaram pela experiência do sofrimento. Todos os santos passaram por uma experiência de aridez espiritual, de muitas vezes não entender por que não sentimos a resposta de Deus. Uma vez eu estava rezando e eu disse: Senhor, por que é que tu não está falando comigo? Aí ele disse: porque, meu filho, nesse momento eu não estava trabalhando em ti com minha voz, eu estava trabalhando em ti com as minhas mãos. No silêncio dos meus gestos estou te lapidando. E Deus ele me deu essa resposta naquele momento para me entender que muitas e muitas vezes Deus ele vai trabalhar na minha vida através do silêncio dele. E o santo silêncio de Deus é o momento mais propício, é o momento mais importante para que a nossa voz possa buscá-lo. Então, quando Deus silencia, muitas vezes é porque Deus ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ver a sua paciência em ação. Ele quer ver a sua perseverança em ação. Meus amados irmãos e irmãs, mesmo que muitas vezes passemos por experiências de aridez, por experiência de não sentir nada, nós já temos a certeza que Deus está na nossa vida, né? Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, não é assim? Então, através dessa experiência, nós podemos entender uma coisa: mesmo que eu não entenda, Deus está agindo. E nós precisamos sempre nos abandonarmos na vontade de Deus, né? Deus ele nos deu uma missão e nós precisamos perceber essa chamada. O Papa Francisco,
na homilia do dia 4/9/2016, ele disse assim: a nossa missão é perceber a chamada de Deus e aceitar a sua vontade. Então, Deus, ele não já te chamou? Sim. Pois então, espera em Deus, persevere em Deus. E quando ele não te responder, entenda, é porque ele está trabalhando em ti através do santo silêncio dele. Deus não erra, Deus não falha, e muitas vezes ele vai permitir de você passar pelo sofrimento para que você possa amadurecer mais, para que você possa crescer mais na sua espiritualidade. E assim nós possamos sempre entender que as respostas de Deus sempre vêm, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga compreender, mas existe uma certeza no coração de quem tem fé: Deus está agindo. Se você se perguntar o que de fato é ter fé, você vai entender tudo isso. Lá em Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 1, vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não se vê. Aquele que tem fé já tem a certeza que esse presente sofrimento se tornará um futuro testemunho. Então espera no Senhor. Se as coisas estiverem difíceis, se tiver tudo complicado, passe pela prova louvando ao Senhor, confiando a Deus, sem parar de ter o ritmo do céu. Mantenha o ritmo do céu. Mantenha a busca ao Senhor, mesmo que os seus sofrimentos cresçam, cada vez mais que você busque a Deus, mesmo que os seus sofrimentos possam crescer cada vez mais, que você possa sempre, sempre, sempre buscar o Senhor, porque existe um céu esperando por mim, por você. Então não é hora de desistir, não é verdade? Então todo sofrimento tenha como escola de santidade. Aprenda com as lágrimas. Muitas vezes nós só conseguimos amadurecer na nossa fé de verdade quando as lágrimas passam a ser as letras do nosso diário. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Talvez uma pessoa do seu Facebook esteja muito precisando ouvir, né? Talvez um amigo seu da escola, do trabalho, da sua família, não sei. Pode ser que essas pessoas estejam tanto precisando ouvir isso. Então compartilha, vamos juntos evangelizar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Procure aí no YouTube e no Facebook Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares e acompanhe a nossa evangelização. Salve Maria Santíssima. Amém.